Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar com congruência de triângulos. Meu objetivo é relembrar os casos de congruência de triângulos e resolver alguns exercícios. Não vou fazer nenhuma demonstração, pelo menos não fora dos exercícios. Minha ideia é trabalhar diretamente com a revisão e resolver alguns exercícios do capítulo 4 do nosso livro-texto, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9. Ok? Bom, vamos lá então. Relembrando o que é congruência de triângulos. Por definição, a gente diz que dois triângulos são congruentes, e nesse caso aqui eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C'. Quando é que eu digo que esse triângulo é congruente a esse? Quando satisfaz a relação entre esses dois triângulos satisfaz a essas 6 condições aqui. Quais são essas 6 condições? Quando esses 3 lados são congruentes a esses 3 lados, ou seja, eu tenho AB congruente a' B', AC congruente a A', C' e BC congruente a B', C', ok? Lembrando que congruente significa ter a mesma medida. Bom, e também os 3 ângulos internos são congruentes, não congruentes entre si, né? São relacionados aqui com congruências. O A congruente ao A', B congruente ao B' e C congruente ao C'. Então dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C' é equivalente, esse símbolo de equivalência, é equivalente a dizer que nós temos 3 lados correspondentes congruentes e esses 3 ângulos correspondentes também congruentes. Ser congruentes é dizer que um triângulo é congruente ao outro, é dizer que essas 6 condições são satisfeitas. Bom, o que a gente estuda chamando de casos de congruência. Casos de congruência, na verdade, são condições mínimas que a gente precisa verificar para depois dizer que as outras condições também são satisfeitas. Deixa eu explicar melhor. Vou voltar aqui. Aqui nós temos 6 condições para que esses 2 triângulos sejam congruentes. Bom, existem situações onde, se eu consigo verificar apenas 3 delas, e aí não são quaisquer 3, são algumas específicas que eu vou falar daqui a pouco. Mas se eu consigo verificar e assumir que 3 delas são satisfeitas, a consequência é que as outras 3 também serão satisfeitas. Isso é bacana, evita que a gente precise verificar todas as 6 condições para dizer que um triângulo é congruente ao outro. Eu agora preciso verificar apenas 3 delas, que as outras 3 com certeza serão satisfeitas. Bom, se as outras 3 com certeza serão satisfeitas, eu terei as 6 condições satisfeitas, portanto, esses 2 triângulos serão congruentes. Vamos ver se fica mais fácil quando a gente começar a falar desses casos. Por exemplo, aqui o nosso primeiro caso. Nosso primeiro caso é chamado LAL. Olha o enunciado. Se 2 triângulos têm ordenadamente congruente 2 lados e o ângulo compreendido, então eles são congruentes. O que isso significa? Se eu consigo afirmar que esse lado, um lado é congruente a outro lado aqui, no segundo triângulo, que esse lado é congruente a esse lado, e que esse ângulo compreendido quer dizer que estará entre eles, está entre esses 2 lados. Então, se esse ângulo é congruente a esse ângulo, então eu tenho satisfeito o meu primeiro caso de congruência, que a gente LAL, ó, LAL, esse A é de ângulo e esse L é de lado, então lado, ângulo, lado, respectivamente congruentes a lado, ângulo, lado. Então eu já posso afirmar que esse triângulo ABC
é congruente a esse triângulo A', B' e C'. Isso facilita muito a nossa vida, porque eu não preciso agora verificar que esse ângulo é congruente a esse, que esse é congruente a esse, e que esse lado BC é congruente a esse lado B'I e C'. Eu posso apenas verificar esses três e dizer que necessariamente ou consequentemente esse vai ser sim igual a esse vai ser sim igual a esse, e esse lado vai ser igual a esse lado. Eu preciso verificar apenas essas três primeiras condições. Isso é muito legal. Nesse caso aqui a gente nem tem demonstração, porque é um postulado. E a gente já estudou na sala de aula o que é um postulado, e eu não vou ficar entrando em maiores detalhes aqui. Só para relembrar, postulado é uma afirmação, uma sentença matemática que a gente admite como verdadeiras sem demonstração, ok? Então, esse é o nosso primeiro caso. Lado, ângulo, lado. A gente vai aplicar isso daqui a pouquinho nos exercícios para ver se você entendeu direitinho. Bom, beleza. Existem outras condições que são as condições mínimas, exigências mínimas, que a gente pode estudar para trabalhar como casos de congruências de triângulos, tá? Aqui a gente tem um esquema, né? Qual é o esquema do primeiro caso, que é o caso LAL? Se eu tenho aqui, ó, lado, ângulo, lado, respectivamente congruentes, olha, esse aqui é do triângulo ABC e esse é do triângulo A', B' e C'. Ok? O que o nosso caso de congruência nos implica? Implica que esses dois triângulos são congruentes. Mas olha só, ser congruentes significa satisfazer as 6 condições que a gente viu lá atrás. Essas 3 já estão satisfeitas aqui, então a consequência é que as outras 3 também serão satisfeitas, ok? Como eu já tinha falado antes. Nosso segundo caso, ó, lembrando, nosso primeiro caso é lado, ângulo, lado. Agora o nosso segundo caso diz o seguinte, olha, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os dois ângulos a ele adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Bom, dá para a gente estudar com base no que a gente viu antes, né? Analogamente, olha o que eu tenho aqui. Esse ângulo congruente a esse. Esse lado congruente a esse lado. E esse outro ângulo congruente a esse outro ângulo. Então, que caso eu tenho aqui? Olha, ângulo, lado, ângulo. Ok? Respectivamente congruentes a ângulo, lado, ângulo. Então, eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Aqui o esquema. Ângulo, lado, ângulo. A implicação pelo nosso segundo caso, ângulo, lado, ângulo, é que esses dois triângulos, olha, são congruentes. Olha aqui o símbolo de congruência. Bom, se eles são congruentes, então, além dessas 3 condições serem satisfeitas, isso implica que as outras 3 também serão satisfeitas. Ou seja, necessariamente esse terceiro ângulo será igual a esse terceiro ângulo, esse lado AB será igual a esse A', B', e esse lado AC será igual a esse A', C', ok? Como eu falei no início, eu não vou fazer essa demonstração, não é muito difícil, ela já está explicada lá no nosso livro-texto. O objetivo de hoje é só fazer uma revisãozinha. Legal? Então, e o terceiro caso? Nosso terceiro caso diz o seguinte: se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os 3 lados, então esses triângulos são congruentes. Bom, olha só que interessante. Se AB é congruente à linha B', se AC é congruente à linha C', e BC congruente a B', C', olha que ele não está falando de ângulos nenhum. Então, esses dois triângulos são congruentes. O que é interessante aqui é, se eu consigo afirmar que esses 3 lados aqui são congruentes, respectivamente, a esses 3 lados aqui, então, a consequência disso é que esses 3 ângulos, esse com esse, B com B' e C com C', também serão congruentes, já que esses 2 triângulos são congruentes, ok? Então esse é o nosso terceiro caso.
Isso é muito legal. Afirmando que esses três lados são iguais, a esses três lados, esses dois triângulos também são iguais, são congruentes. Parece óbvio, mas nem sempre isso é assim. Por exemplo, para um quadrilátero. Se eu tenho 4 lados de um quadrilátero congruentes a 4 lados de outros quadriláteros, respectivamente, não significa que esses dois quadriláteros sejam congruentes. Então, isso vale para triângulos. Então, a gente tem que ficar bem esperto nisso. A gente só está estudando triângulos. Então tem que tomar cuidado, porque o que às vezes parece óbvio, ele precisa ser dito, porque nem sempre é óbvio, porque não é estendido a outros contextos, tá? Então, relembrando, nosso primeiro caso lá nosso primeiro caso de congruência de triângulos, LAL. Segundo caso, ALA. Terceiro caso, LLL, ok? Não confunda congruência de triângulos com semelhança de triângulos. Semelhança é um outro assunto que eu não vou abordar aqui. Estamos falando especificamente de congruência. E congruência significa que são satisfeitas aquelas 6 condições. 3 lados respectivamente congruentes aos outros 3 lados, 3 ângulos respectivamente congruentes aos outros 3 ângulos. E o nosso quarto caso diz o seguinte, olha, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e um ângulo adjacente, e o ângulo oposto a esse lado, então esses triângulos são congruentes. Olhando aqui no nosso esquema, olha o que a gente tem. Eu tenho aqui, olha, um lado, BC, congruente a esse outro lado, B' e C'. Eu tenho esse ângulo aqui, olha, adjacente a esse lado que eu destaquei, o ângulo B, congruente a esse B'. E tenho aqui um ângulo oposto a ele, ó, o ângulo A, que é oposto a esse lado, BC, congruente a esse A'. Então tem, olha, lado, aqui, lado, ângulo, esse ângulo, e o ângulo oposto, aqui o ângulo oposto. Se isso acontece, então esses dois triângulos aqui são congruentes. Se eles são congruentes, qual é a afirmação que eu tenho, qual é a consequência disso? É que esse ângulo C também será congruente a esse C', e que esse lado AB também será congruente a esse A'B', e que esse lado AC também será congruente a esse lado A'C'. Bacana? Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Já é o nosso quarto caso. O nosso quinto caso é um caso especial. É um caso de congruência para triângulos retângulos. Ele é específico para triângulos retângulos. Se dois triângulos retângulos têm ordenadamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então esses triângulos são congruentes. Olha aqui o esqueminha. Olha, eles são retângulos porque ele tem um ângulo reto, né? Aqui no caso, ó, o ângulo A é reto e o ângulo A' reto. Se eles têm ordenadamente congruentes, olha, esse cateto AB congruente a esse cateto A'B'. A hipotenusa BC congruente à hipotenusa B' e C', então necessariamente esses dois triângulos, ou consequentemente esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, significa que o terceiro lado, né, que é o segundo cateto, CA, vai ser congruente a C'A', e que o ângulo B será congruente ao ângulo B' e que o ângulo C será congruente ao ângulo C'. Temos aí, então, o nosso caso especial dos triângulos retângulos. Não esqueça que isso só vale para triângulos retângulos. Se eu tenho esse lado aqui congruente a esse congruente a esse, mas aqui for um outro ângulo, que não um retângulo, ângulo reto, melhor dizendo, então eu não posso afirmar, só vale para os triângulos retângulos. Não existe um caso L, L e A oposto, né? Não existe. O que existe, lá no início a gente estudou, é lado, ângulo é compreendido, lado. Aí vale para qualquer ângulo, não é isso? Se eu dissesse assim, seria para qualquer ângulo. Mas para esse ângulo que não é compreendido, só vale para o triângulo retângulo. Ok? Muito bem. Vamos agora, então, resolver alguns exercícios usando esses casos de congruência de triângulo.